E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara o Teu Coração que eu vou trazer mais uma rodada tensa e dramática, inclusive a rodada que vai trazer o nome do campeão. Saiu de um desses dois jogadores lá no Casablanca 2024. Magnus Carlsen jogava de pretas hoje contra o Nakamura. E como vocês sabem, esse torneio, eles estão jogando posições já pré-definidas. Então eles recebem ali no início da partida uma folhinha e eles descobrem qual partidas eles vão replicar. E a partida selecionada hoje foi Karpov-Kasparov 1985, a partida que o Kasparov empatou com o Karpov e que deu início ali ao legado dele de campeão do mundo. Então o Kasparov nessa situação contra o Karpov precisava empatar para arrebatar o match. Agora, algo fora da normalidade aconteceu hoje, porque o Magnus jogava com as pretas, ou seja, ele replicava ali a posição do Kasparov e ele teve a audácia de botar um lance novo, porque ele não queria o empate, ele ia tentar ganhar hoje do Nakamura, porque também valia esse torneio. Hoje é o desfecho de tudo. Afinal de contas, quem é o campeão do Casablanca? Um super torneio muito animado. Eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Ricardo Nakamura contra Magnus Carlsen, e a partida não começa nesse momento. Eles começam aqui, ó lá, replicar os lances do match entre Karpov e Kasparov. Sabe que o Karpov, naquela ocasião, jogou o lance G4, e hoje é um lance que a gente vê em várias partidas, várias posições da siciliana. Esse G4, mas na época era uma coisa nova. Era uma coisa assim que ainda não tinha todo esse estudo que se tem hoje. Então o Karpov botou esta bomba aí contra o Kasparov pra tentar arrebatar essa partida que ele era obrigado a ganhar. Observem que o Kasparov seguiu jogando lá de pretas, é uma posição famosa da siciliana. Tivemos essa troca, E5, e depois de bispo E6 aqui, começa a partida entre Nakamura e Magnus. É uma posição de total equilíbrio, mas uma estrutura, uma posição que o Magnus não joga. Então não é uma coisa que tá dentro do repertório do Magnus, inclusive nem do Naka também, de brancas. Vamos ver como eles vão jogar aqui. E eu já adianto, o Nakamura, claro que eles conheciam essa posição é clássica, famosíssima. O Naka jogou o mesmo lance do Karpov, cavalo D5. Bota o cavalo num posto avançado, o Magnus agora jogou torre C8, o mesmo lance do Kasparov, então que ele vai controlando qualquer coisa por aqui, né? A casa de C7 também, e agora C3, cavalo F6, e depois dessa troca aqui, tudo foi jogado igual a partida do Campeonato do Mundo. Mas nesse momento, o Magnus mudou. Porque o lance que o Kasparov jogou aqui foi dama, tom B7. Mas o Magnus, como eu falei, teve a audácia de tomar de rei. Que é um lance interessante, inclusive um dos lances sugeridos pela máquina. Você sabe que quando aparece essa exclamação com a interrogação, isso não significa um erro. Significa que é um lance interessante. Ele não é nem melhor, nem pior do que dama, tom E7 que o Kasparov tinha jogado. É só uma ideia nova. O plano que o Magnus vai tentar colocar aqui é que ele quer manter a defesa da torre, a linha H8. Caso venha a ideia do G5, ele quer ter a possibilidade de controlar a coluna H. Claro, o G5 foi jogado na partida do Kasparov, tá? E o Naka seguiu na mesma linha. Só que agora é um rei que tá aqui em E7 ao invés da dama da partida clássica. O Naka jogou o lance G5. E agora o Magnus não tomou aqui, ele jogou cavalo G4 e eles já estão aqui numa posição nova. Foi aqui, é confusão total e tu tem que calcular da tua cabeça e é xadrez rápido ainda por cima. O Magnus botou essa pimentinha. Bom, o Naka aqui, ele não deixou a captura do bispo, quebra a estrutura toda, ele voltou o bispo pra C1 já protegendo em B2 e agora vem a troca aqui em G5. E aqui tu se dá conta do lance do Magnus, ó lá, pra passar a dama pra H8. Observe que o Naka aqui ele jogou lance bispo F3, que é uma interrogação. É uma imprecisão e a partida vai se complicar muito a partir daqui. As máquinas dizem que quase único é jogar o lance F3 para expulsar esse cavalo daqui. Você sabe que uma linha muito natural é retomar. E nessa linha, que é a mais natural de todas, é que tu entende o plano do Magnus, porque ele pode trocar. E agora ele joga dama H8. Por isso que o rei tá aqui é uma vantagem nessa variante. Porque a dama pode passar para H8, coisa que ela não teria se a dama tivesse em E7. Então vejam qual foi o plano dele, porque agora tu ameaça o bispo, e quando tu defende com o bispo G2, que é natural, tu leva dama H2, o bispo tá ameaçado, e se o bispo sair, tu leva mate
com a tomada do peão de F2. E não é fácil defender aqui. Aqui já tá indo tudo por água abaixo. Por exemplo, rei F1, tu perde o jogo imediatamente. Tu leva bispo C4 e o rei não consegue mais defender o bispo. Quando volta, tá perdendo o bispo, tá levando mate, tá caindo o mundo inteiro. Então, observem que uma ideia nova que o Magnus coloca e que surpreendeu bastante o Nakamura, tanto é que nesse momento o Naka cometeu um erro. Não conseguiu encontrar recursos ali pra seguir com a posição em equilíbrio. O Magnus agora, claro, tá com o cavalo ameaçado, ele defendeu com o dama D7, conectando as torres, ou seja, ele não perde nunca o controle da coluna H, e o Naka aqui jogou torre G1 e falou, calma lá, esse cavalo tá meio solto aí, apertou o cavalo, e esse é o plano do Magnus, a cavalo H2, e ele quer quebrar o par de bispos das brancas, e além de tudo, ele tá pressionando também aqui na coluna H em algum momento esse peão pode estar caindo, ele tá começando a tomar direto. Nessa posição o Naka jogou bispo toma G5 com cheque, e depois de F6, ele recolhe esse bispeto pra casa de E3, ameaçando tomar o peão de G7, e o Magnus aqui ele tem que fazer uma pequena defesa. Claro, tem que defender o peão que tá caindo, ele joga esse lance pra controlar G7, e agora ele mantém a ameaça do peãozinho de H4, e não é fácil de defender esse peão. Esse peão tá muito fraco, e se cair, a torre entra pela coluna H, começa a virar um verdadeiro caos. O Naka jogou H5 mantendo a defesa, só que agora o Magnus quebra o par de bispos, o peão ainda tá defendido, mas na ponta dos dedos, e observem que estrategicamente, as brancas com a dama em F3 estão com o flanco da dama muito solto, e o Magnus já começa a apertar, ele joga o lance dama B5, ameaçando o peão de B2, o Naka segura de bispo, a posição é super difícil de defender, a torre não pode sair que tá caindo, o peão de A2, tudo vai indo por água abaixo, ele defendeu de bispo, só que agora a torre também não entra no jogo, porque o bispo tá ali tirando, né, as colunas pra torre poder se movimentar, e aqui, bispo F7 tá lá, o Magnus dizendo que o peão vai acabar caindo em algum momento, além da dificuldade de desenvolvimento, o rei das brancas tá super exposto. O Naka defendeu, ele é um zagueiro terrível. Ele jogou torre H1, segurando o peão, e agora dama A4. Um lance assim, dinâmico, que é o que o Kasparov fazia. Dinamismo, as posições são desse jeito. Esse lance fica de olho agora no peão de E4, a dama não pode sair direito, né? E também pode entrar aqui pela casa de C2. Dama E2 jogou o Nakamura ficando parado e controlando essas invasões em C2, e agora, pá! D5, abrindo a posição, que pode gerar dúvida, porque o rei do Magnus também tá no centro do tabuleiro e o Naka vai tentar utilizar isso. Primeiro veio a troca, agora a torre tá ameaçada, a torre em H2, sabe que a posição é meio descoordenada das brancas, com esse rei exposto, o bispo numa casa inicial e a torre sem jogar. Aqui o Magnus jogou dama C6, a ideia é que ele quer jogar bispo F3 e tomar o peão de H5, e aí tá caindo tudo. E o Naka aqui falou, calma lá, não posso mais ficar só defendendo, porque eu vou sendo espremido pouco a pouco. Então aqui o Nakamura soltou o jogo e jogou o lance F4. Ele falou, calma lá, pois bispo F3 que caia o peão de H5, mas eu vou abrir o centro porque o teu rei também tá aos frangalhos. Olha o que vai acontecer a partir do início da reação. O Magnus vai jogar de uma maneira assim, é assustador o que vai acontecer aqui. O Magnus jogou bispo F3, o Naka tirou a dama da ameaça, ainda tá pressionando o peão de E5 e agora torre toma H5, caiu o peão, o Naka trocou, só que agora ele toma em E5 e ele falou, e agora, meu guri? Com esse teu rei aos frangalhos aí, isso aqui vai dar jogo, hein? O próximo lance que o Magnus jogou é de um brilhantismo assustador. É o lance da máquina e ele defende as ameaças de abrir a posição das pretas, contra-atacando e dizendo que o rei mau nessa posição não é o das pretas, é o das brancas. Rafael, quanta bobagem, quanta bobagem. Não tem um lance que possa justificar isso. Prepara o teu coração que o Magnus jogou aqui, o espetacular torre E8. Isso daqui é arte. Acabou o xadrez. Isso aqui é pura arte. É inacreditável o que tá fazendo aqui o Magnus Carlsen. É xadrez rápido. Rafael, calma lá. Por que torre E8? Se tá tomando em F6. Exato, esse é o problema. Sabe que nessa posição, o Nakamura ele jogou dama G1 contra-atacando em G7. Por quê? A ideia do Naka, que era abrir a posição, já não é boa. Porque a ideia de atacar, se tu tomar em F6, olha, eu tomo de rei, e tu é quem tá sendo atacado. Então, o torre E8 parece um lance de defesa, mas é um lance de ataque. E o pior rei mais exposto aqui, fica claro que é o das brancas. Por conta de tu encontrar um lance como esse, que é uma coisa assim também. Não é uma coisa de ser humano isso daqui.
Então tu não pode tomar aqui, que senão tu perde a dama. É totalmente inacreditável, não? E a partir daqui é só ladeira abaixo, olha lá. O Naka tentou dama G1, agora o Magnus jogou esse, segurando e ameaçando agora o peão que tava abrindo a posição, pois tá caindo. E o que fazer, né? Nessa posição, o Nakamura tentou o lance bispo E3, bloqueando a coluna E. Agora torre toma E5, o bispo tá cravado, a torre não joga, tu não pode rocar, porque o bispo tá cortando a diagonal, a casa de D1. Rei D2 jogou o Naka, passando esse rei agora pro flanco da dama, desesperadamente pra trazer essa torre pro jogo, só que o Magnus não dá tempo, ele joga dama D5. E depois de rei C1, vem aqui a cereja em cima do bolo, o último lance dessa partida do Magnus, joga torre toma E3, brilhante. E nesse momento, o Naka abandonou esta partida, que foi uma destruição. Ele alterou a partida original do Kasparov com uma ideia que eu não quero ser exagerado, mas que trouxe o ponto inteiro pras pretas. Olha que inacreditável. E abandonou aqui porque perdeu o bispo, né? Porque se tu tomar aqui, tu leva mate. Então é fim de jogo. Magnus, campeão do Casablanca. E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Magnus foi próximo de 93%, mas jogou como uma máquina terrível. E o que custou a partida pro Nakamura, segundo a avaliação do relatório, foi justamente o lance bispo F3, onde a coisa começou a se complicar. E a partir desse momento, o Naka não conseguiu mais equilibrar e salvar esse jogo. Observem que o Magnus foi o grande campeão, ele arrebata o torneio com 4,5 pontos. Em segundo, Nakamura. Em terceiro, Anand. Em quarto, veio o Amin. Eu quero trazer mais partidas desse torneio aqui pro canal. Teve muito jogo bom, a gente não conseguiu trazer todos. E se tu gostou dessa partida, comenta aí embaixo. Se o norueguês não é assim, ousado em alterar o jogo famoso do Kasparov. E se gostou da cobertura, não esquece de likear. E até os próximos vídeos.